Olá, olá, meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E nesse vídeo de hoje falaremos sobre os candlesticks. Para vocês que não sabem o que vem a ser os candlesticks nada mais são do que as representações dos preços, certo? Que existe no mercado financeiro, seja ele de forex, seja ele bolsa de valores, contrato futuro, entre outras coisas. O candlestick é uma representação gráfica do que ocorreu com o preço de um ativo no decorrer de um determinado período, né? Então, assim, será não nesse vídeo, né? Mas nessa imagem será usada como padrão um período de um dia. Mas o candlestick pode representar também o que aconteceu no decorrer de um mês, uma semana, o mesmo minuto, não é? Dependendo do gráfico que você vier a colocar, se é um gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, uma hora, entre outras coisas. Então, esses aqui são os famosos candlesticks, certo? E o que você deve realmente aqui levar em consideração quando você vê os candlesticks? Esse aqui é o candlestick de alta, ou seja, esse aqui é o candlestick de baixa. Por que esse aqui é o candlestick de alta? Porque o azul corresponde quando o preço ele está subindo. O Forex ele faz topos e fundos. O preço ele se move dessa maneira. Depois ele sobe. Depois o preço desce. Depois o preço desce. Então, ou seja, esse candle azul corresponde ao candle de alta e esse candle vermelho corresponde ao candle de baixa. Vamos lá, o que mais deve ser levado em consideração? Aqui é a sombra superior e aqui é a sombra inferior. Então, ou seja, ele abre, aqui é o máximo, aqui é o mínimo, aqui é a abertura e aqui é o fechamento. No caso do candle vermelho, máximo, mínimo, abertura e fechamento. Veja só. O fechamento é aqui do candle azul, do candle vermelho é aqui. A abertura do candle azul é aqui e do candle vermelho é aqui. Então, por que isso significa? Porque a gente deve levar em consideração que o candle azul é um candle de compra, ou seja, de força compradora. O preço ele vai estar subindo. Então, se o preço ele vai estar subindo, a abertura é aqui. E o candle vermelho significa um candle de baixa. Ou seja, o preço ele está caindo. Então, se o preço ele está caindo, ele abre aqui e começa a cair. Vamos entender agora na prática. Vamos abrir agora o gráfico. Deixa eu só fechar aqui. Certo. Agora vamos ao MetaTrader 4. E você vai ver como é fácil, como isso funciona. Vamos lá. Vamos partir desse princípio aqui, gente. Ó. Que fique bem simples. Aqui, nesse exato momento, está existindo um candle de alta. Aqui foi a abertura. Deixa eu só... para ficar mais fácil. Certo? Presta atenção no gráfico. Azul. O candle vermelho, o preço caiu. Ele abriu aqui e chegou até aqui. Fechou no gráfico de 1 hora.
O candle azul, ele abriu aqui. Ele subiu, subiu, subiu. Chegou até aqui em cima, depois perdeu força, voltou. E fechou aqui. Então, ou seja, abertura. Aqui é a abertura. Aqui foi o fechamento. Em seguida, ele voltou a abrir aqui. Aqui foi a abertura. Aqui foi o fechamento. Depois de uma hora, essa vela se encerrou. E depois de uma hora começou esse outro candle. Isso porque a gente está no gráfico de uma hora. Então o candle, ele iniciou aqui. Depois ele fechou aqui. Depois foi um outro candle, onde ele iniciou aqui, fechou aqui. Depois veio um candle vermelho. Ou seja, até agora o mercado ele estava subindo. Depois veio um candle vermelho, que o mercado ele desceu. Então o que foi que aconteceu? Nessa situação, o candle parou aqui. Aqui foi a abertura. E aqui foi o fechamento. Ou seja, o preço desceu. Vamos só recapitular, para que vocês entendam. Aqui abriu, fechou, abriu, fechou. Depois o candle começou aqui. Depois ele fechou. Abriu, fechou. Depois o candle desceu. Um candle de baixa. Ele abriu aqui e fechou aqui. Ou seja, candle vermelho. O candle quando ele é azul. O candle azul, a abertura e fechamento. O candle vermelho. Eita. Deixa eu só apagar aqui. O candle vermelho. Não, candle azul. Voltar para cá para que vocês vejam, fica melhor. Candle azul, quando o candle ele é azul, a abertura é aqui e o fechamento é aqui. Lembre-se sempre disso. Candle azul, o máximo, mínimo, abertura embaixo e fechamento em cima. O candle vermelho, o máximo é o mesmo, o mínimo é a mesma coisa, só que a abertura é no lugar do fechamento do azul. E o fechamento do vermelho é igual à abertura do azul. Ou seja, no candle azul, o fechamento, no candle azul, a abertura é em cima e o fechamento é embaixo do candle vermelho. No candle azul, o fechamento é em cima e a abertura é em cima do candle vermelho. Isso é o que deve ser levado em consideração. Vocês devem sempre lembrar disso. Vamos aqui, ó. Até que vocês se cansem, ó. O candle vermelho, ele fechou aqui embaixo. Ok? Abriu aqui o candle azul, abertura. Vamos lá. Abriu aqui. Fechou aqui. Vamos pegar esse aqui, que fica até melhor, gente. Os candles estão tão pequenininhos. Ó, vamos lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Candle vermelho, ó. Que interessante. Tá lembrado que eu falei? Candle azul, abertura, fechamento, ó. Candle vermelho, como é um candle de baixa, aqui é a abertura, fechou aqui. Abriu, aqui foi a abertura. Depois daqui foi o fechamento. Depois, o preço, ele foi subindo, parou aqui.
fechou aqui. Depois o preço caiu. Foi um candle vermelho. Então ele fechou aqui e abriu aqui. Então aqui no candle vermelho foi a abertura e depois foi o fechamento. O que foi que aconteceu? O candle continuou caindo. O preço continuou caindo. Abriu aqui e fechou aqui. Depois foi um candle de alta. Então o que foi que aconteceu? O candle ele fechou aqui, mas em compensação ele abriu um candle azul, ó, foi até em cima. Então como é um candle de alta, que é um candle azul, ele abriu aqui e fechou aqui. Depois, o que foi que aconteceu? Foi um candle de queda. Ele fechou aqui, abriu e fechou. Continuou caindo. Abriu aqui e fechou aqui. Depois continuou caindo. Abriu aqui, ó. Tentou subir, você tá vendo? A vela, a sombra, mas continuou caindo. Ah, mas agora foi um candle de reversão, um candle azul. Então, como ele fechou aqui, ó, quando o candle fecha, para que exista um outro candle, tem que abrir. Todo candle, quando é fechado, tem que abrir um outro candle. Agora, se vai ser azul ou vermelho, se vai ser um candle de alta ou de baixa, isso só o gráfico dirá. Mas como ele fechou aqui, ó, ele abriu aqui, aí sim, ó, reverteu, fechou aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Ele fechou aqui, abriu aqui, ó, e fechou aqui em cima. Veja só, gente, a diferença, ó. É isso que eu queria chegar para vocês, ó. Focalize aqui, ó, tá vendo? Ó? Candle azul. Foi o que eu falei para você, a abertura é aqui. E o fechamento é aqui. Candle vermelho, a abertura é aqui e o fechamento é embaixo. Fechou, abriu, fechou, abriu aqui, fechou, opa, desceu, agora ao contrário, abriu aqui e fechou aqui. Olha o outro padrão, olha só, abertura, fechamento, fechamento, abertura. Conseguiu entender? Então, seja, deixa eu só ver quanto tempo já tem. Já tem 13 minutos. Vocês devem focar nisso aí. Até que vocês consigam entender como funciona. Máximo, ó. O que é igual aqui, ó. No verde eu vou colocar o que é igual, ó. Mas eu vou colocar tudo que é igual aqui, ó. Máximo igual. Está muito. O que se repete, ó. Tanto para um quanto para o outro, máximo, mínimo. Pronto. O máximo, mínimo. Aí sim. Vamos lá? A abertura é aqui, é embaixo, e a abertura do candle de queda é em cima. O fechamento do candle azul é em cima e o fechamento do candle vermelho é de baixo. Então, o que é que eu estou querendo que vocês façam agora, gente? Eu quero que vocês, ou que você que esteja agora vendo o vídeo, que vocês agora que estejam vendo o vídeo, vocês já vão estar com o MetaTrader 4 aberto.
eu quero que vocês vão nos gráficos de 5 minutos, gráfico de 15 minutos, e você começa a traçar nos candles abertura, fechamento, abertura, fechamento. Eu quero que vocês vejam no gráfico e que vocês comecem a ver abertura, fechamento, máximo e mínimo, candle de alta e candle de baixa. Eu quero que vocês agora, depois de tudo que eu falei, vocês comecem a encontrar um padrão de abertura, fechamento, de máximo e mínimo, de candle de alta, candle de baixa. Você já deve ter a obrigação, a partir do momento que vocês já chegaram a essa aula, você já deve saber, por obrigação, que o candle azul é um candle de alta. Ou seja, candle azul é quando o preço ele está subindo. E o candle vermelho é quando o preço ele está descendo. A partir do momento que vocês já chegaram a essa aula, vocês já devem terem em mente que o candle azul é um candle de alta. Candle azul é um candle de alta. Candle azul é um candle de alta. Candles vermelhos significa dizer que o preço ele está caindo. Candle vermelho significa dizer que o preço ele está caindo. Candle vermelho significa dizer que o preço ele está caindo. Que o preço ele está caindo. Então, você já tem a obrigação de saber tudo isso. Agora eu quero que vocês façam isso. Que você pegue o MetaTrader 4, dever de casa. Ache esse padrão. O MetaTrader 4, achem esse padrão. Qual padrão, Edgar? Eu quero que vocês abram o MetaTrader 4 de vocês e que vocês descubram esse padrão que eu acabei mostrando para vocês. Candle de alta, candle de baixa, máximo e mínimo. Eu quero que vocês façam isso. Você só de analisar o candle, você já vai ter que saber que o candle ele está subindo, se ele está descendo. Analisando o candle, você vai ter que ver se existe máximo, onde é o máximo, onde é o mínimo, onde é a abertura e onde é o fechamento. Treinem bastante até que vocês fiquem craques nisso aqui, ok? Nos vemos agora na próxima aula, que provavelmente vai ser falado ainda sobre candlesticks, padrões de candlesticks. Isso é muito importante, certo? A próxima aula vai ser ainda mais importante ainda. Só que para que vocês como é que eu vou dizer? Para que vocês consigam assimilar bem a próxima aula, você já deve ter por obrigação saber isso. Candle de alta, candle de baixa, máximo, mínimo, abertura e fechamento, ok? Sem mais delongas, nos vemos agora no próximo vídeo. Um abraço e até mais.